Olá, aqui quem está falando é Ina Lopes. E dando continuidade às nossas aulas sobre as luzes artificiais do V-Ray, hoje aprenderemos sobre a Spotlight. Traduzindo para o português, spot significa local. Então, podemos interpretar essa luz como uma iluminação direcionada. Curioso que utilizamos essa terminologia para as luzes que possuem esse efeito na nossa vida real. Mas no V-Ray, geramos esse efeito da imagem com a luz IES. O Spotlight tem um comportamento muito mais parecido com holofotes, que geram um cone de luz direcionado a um local. Muito comum em apresentações de teatro e shows. Abrindo aqui a nossa cena do SketchUp, da nossa brinquedoteca, Vindo aqui na nossa V-Ray Lights, o Spotlight está localizado no terceiro botão. Para inseri-la na cena é muito simples, como as outras, basta a gente clicar no ícone dela. Na cena irá aparecer esse quadradinho, onde nós escolheremos o ponto onde essa V-Ray Light será inserida. Então eu vou clicar aqui na parede e apareceu aqui uma coisa. Vamos subir aqui a cena e olha só o trambolho que o V-Ray coloca para representar a nossa Spotlight. E aqui eu já lhe apresento a primeira característica dela. Igualmente da OmniLight, lembram que foi a primeira V-Ray Light que eu apresentei para vocês? Se nós aumentarmos ou diminuímos o tamanho da nossa Spotlight, pela ferramenta Scale aqui do SketchUp, isso não irá influenciar na intensidade da luz que ela emite. Deixa eu localizar melhor essa Spotlight aqui na nossa cena. Olha só que coisa enorme que o V-Ray coloca pra gente. Eu não vou mexer absolutamente em nada, nem no tamanho, nem nas configurações dela. Vou deixar ela aqui exatamente como o V-Ray criou pra gente e vamos renderizar para ver o seu resultado. Bem, gente, temos aqui a cena renderizada e a gente consegue ver aqui claramente o comportamento parecido com aquele holofote que a gente viu da cena, do cone de luz que é emitido pela Spotlight. Vemos nitidamente aqui a sua projeção no chão, E outra coisa que a gente também nota logo de cara é que, graças a Deus, aquele trambolho enorme não aparece na nossa renderização. Ele não aparece nem na nossa cena, nem nos reflexos dos materiais. Porque vocês lembram quando a gente renderizou a Sphere Light, apareceu aquela lua de luz e que ele refletia tanto aqui nos materiais reflexivos aqui do armário, quanto aqui na prateleira? Pois é. Então, aqui no Spotlight, ele não aparece nem na renderização, nem nos reflexos dos materiais. O que a gente enxerga aqui é apenas a iluminação que o Spotlight emite na cena. Outra característica dela também é que a luz é emitida do meio da Spotlight. Diferente aqui do Sphere Light, que a gente observa que a luz é emitida em todas as direções. Na OmniLight isso também acontecia aqui, a gente observa que a luz está sendo emitida em todas as direções. Aqui não. Spotlight, a luz é direcionada e é emitida do centro dela. A luz sai literalmente daqui, do centro dela. Mas então, vamos escalonar esse trambolho aqui para provar a vocês. Independente do tamanho que ela tenha, a iluminação dela permanecerá intacta. Não será como a Sphere Light, que quando a gente diminui o tamanho, a iluminação ficou bem mais escura na cena. Vocês lembram, Vou colocar aqui na nossa cena 1 e vamos renderizar para ver o resultado. Antes disso, deixa eu só salvar a nossa imagem aqui no histórico. Pronto, para a gente fazer aqui a comparação. E vamos renderizar. Bem, gente, aqui está quase a cena toda renderizada e a gente consegue observar que transformamos aquele trambolhão enorme da cena nesse trambolinho menor e que a iluminação dela praticamente não mudou. Comparando com a cena anterior, a gente observa que parece que o cone de luz ficou um pouco mais nítido quando a gente diminuiu o tamanho dele. Aqui a gente consegue observar esse formato
Já na nossa nova imagem, em que ele está com tamanho reduzido, o cone de luz pareceu aumentar um pouco. Mas a gente nota que, pela quantidade de que a gente escalonou o tamanho do spotlight, a iluminação continua praticamente a mesma, certo? Vale ressaltar duas coisas aqui. Primeira delas, até agora a gente não configurou absolutamente nada. A gente simplesmente pegou, inseriu a nossa spotlight na cena e renderizou para ver como ela ficaria. O segundo ponto foi que a gente escalonou ela e notamos que ela não muda praticamente a iluminação dela, mas que a gente nota algumas diferenças de cone que isso ocasiona uma luz um pouco mais estourada. Então, o que eu recomendo a vocês, se for por acaso utilizarem esse tipo de iluminação, já escalonem ela no tamanho que desejem. Porque se por acaso vocês começarem a configurar ela com um tamanho grande e depois, no meio da cena, resolver colocar ela com um tamanho menor, pode acontecer dessas pequenas diferenças. Do cone de luz, por exemplo, que ficou um pouco maior. Bem, voltando aqui às configurações do spotlight, a gente nota que esse cone de luz tá bem nítido, assim, com a iluminação muito forte, muito estourada, com a intensidade fixa e dura do início ao fim. E não tá um resultado muito legal para nossa cena, né? Então, essa característica dessa luz dura, assim, do início ao fim acontece devido ao seguinte. A gente vindo aqui na nossa viewport do SketchUp, vamos aqui nas configurações da nossa Spotlight, que para acessá-las é da mesma forma que as demais. A gente seleciona, né, a nossa luz, clica com o botão direito, vem aqui em V-Ray for SketchUp, Edit Light, e irá abrir essa janela do V-Ray Editor, V-Ray Light Editor. Temos aqui as configurações bem parecidas com as demais luzes, o Enable, o Color, o Intensity, o Nuance. E se a gente vir aqui nas configurações do decaimento, nós notamos que ele está como linear. E como já vimos para que serve esta configuração do decaimento, caso você não saiba do que se trata, assista a aula da OmniLight, a primeira V-Ray Light. Lá eu explico detalhadamente o que faz essa configuração do decay, tá? Mas então, vamos mudar aqui para o Inverse Square. Ela, quando está com decaimento linear, ela fica com aquela luz dura e rígida do início ao fim. A partir do momento que a gente mudar ela aqui para o Inverse Square, vai dar um aspecto muito mais bonito na cena. Vamos apertar aqui o OK e vamos colocar na nossa cena, posicionar a câmera e vamos renderizar para ver o resultado. Deixa eu ver, salvar aqui, né, no nosso histórico. E vamos lá. Bem, temos aqui a nossa cena renderizada e a gente observa que a cena ficou totalmente escura, parecendo que a luz desapareceu. Se a gente comparar aqui com a cena que não existe luz nenhuma, literalmente parece que não tem luz nenhuma atuando na cena. Mas isso já era de se esperar, já que a gente mudou o decaimento do spotlight, aquela configuração do decaimento de linear, para inverse square. O linear dava aquela dureza na luz, gerando aquela iluminação muito mais estourada. Já o Inverse Square apresenta uma luz com um degradê muito mais suave. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos aumentar a intensidade da nossa Spotlight. Então, vamos aqui minimizar, né, a cena. Vindo aqui na nossa Spotlight, clicamos com o botão direito, V-Ray for SketchUp, Edit Light, e na intensidade, vamos colocar aqui logo uma dose cavalar de 5.500. E vamos ver o resultado que será gerado na nossa imagem. Vamos colocar aqui para renderizar. Olha só que legal. Outra coisa, né? A gente utilizar o Spotlight com o decaimento do Inverse Square. Vamos comparar aqui. Olha como a diferença aqui da luz, da intensidade da luz, como aqui está mais suave, está mais bonito. A gente consegue enxergar aqui um cone com a iluminação bem menos estourada. E a gente observa que essa luz quase não afeta o restante da iluminação do ambiente. Ele realmente direciona a luz para esse determinado local, uma luz bem focada. O maior efeito da luz fica literalmente nesse cone que ele emite. Vamos salvar aqui a cena. Eu vou aumentar um pouquinho só mais a intensidade dele. Achei que 5.500 ainda ficou um pouco fraco. Vamos colocar aqui
10.500. Vamos ver o resultado dele aqui. Bem, aqui está sendo renderizada e a gente observa que por mais que a gente dobrou aqui praticamente, né, a intensidade da luz, e ela continua afetando literalmente o espaço do cone de luz, afetando muito pouco o restante da imagem, tá? Então, vou salvar aqui esse resultado e vou mostrar para vocês que existe a possibilidade da gente aumentar ou diminuir esse cone de luz. É uma configuração super simples, super fácil. Basta a gente vir aqui, né, nas configurações da luz, seleciona ela, vir Reforce Ketchup, Edit Light. Temos aqui, logo abaixo das unidades, nas configurações de Spot Angles, o Cone Angle. Quanto maior for esse valor, que vem aqui como padrão 1, maior vai ser o cone de luz emitido pelo nosso spotlight. E quanto menor o valor, menor o cone de luz. Então, vamos dobrar o tamanho desse cone de luz. Vamos botar aqui o valor de 2,0. Vamos apertar OK e vamos ver a diferença de como ele fica na renderização. Olha só que legal que ficou o resultado, gente. Então, a gente pegou a nossa spotlight e dobrou o tamanho do cone de luz que ela faz. E a gente tem esse resultado aqui. A gente observa que quanto maior é o cone, aumentou a iluminação da cena também. Então, comparando ela aqui, esse aqui é o cone de luz no valor de 1. Temos esse resultado. E a partir do momento que a gente dobra o cone de luz do nosso spotlight, nós temos esse resultado. Eu já renderizei uma cena aqui para adiantar para a gente, com o cone de luz no valor de 0,6. Então, a gente consegue observar aqui. Aqui é o cone de luz no tamanho de 1 e o cone de luz no tamanho do 0,6. Notamos claramente que a iluminação, nesse caso, foi influenciada conforme a gente configura o tamanho do cone de luz da nossa spotlight. Bem, então, a gente já viu até o momento que quando a gente coloca essa luz do spotlight, ela tem aquele decaimento bem rígido na cena. E melhoramos consideravelmente esse decaimento rígido quando a gente muda aqui as configurações para o Inverse Square. A gente consegue ter um resultado muito mais delicado, muito mais suave na iluminação. Então, existe um outro parâmetro muito interessante também para deixar a luz ainda mais bonita e tirar essa demarcação rígida aqui que a gente tem do cone de luz. Vamos ver aqui qual é essa configuração. Vou minimizar aqui a nossa renderização, vindo aqui no nosso Spotlight, nas configurações dela, Edit Light. Nós temos aqui o Cone Angle que eu coloquei em 0,6, deixa eu colocar em 1,0 mesmo. E aqui temos esse parâmetro chamado Penumbra Angle. Vou aumentar um pouco mais aqui a intensidade da nossa Spotlight, 15.500, e vamos colocar essa configuração do Penumbra Angle para 0,5. E vamos ver qual é o resultado que ela causa na nossa iluminação do Spotlight. Vamos renderizar aqui a cena. Olha só o resultado que a gente tem na Spotlight a partir do momento que a gente muda aquele parâmetro de Penumbra Angle. A gente repara que o cone de luz ele aumenta, porque aqui nessa configuração eu deixei o cone de luz no valor de 1, mas aumentei o parâmetro de penumbra. Se a gente for observar, olha como é o cone de luz no valor de 1. Então, a partir do momento que a gente aumenta o parâmetro de penumbra, a gente observa que o cone de luz também aumenta. Consequentemente, aumenta a iluminação geral da cena também. Então, penumbra tira essa rigidez do cone, né, deixando a luz mais esfumaçada, o que dá um efeito muito mais bonito na iluminação, né, convenhamos. Eu fiz uma cena aqui rapidinho para vocês verem aqui. Eu coloquei aqui o Penumbra Angle no valor de 1. Esse daqui está no valor de 0,6 e esse aqui está no valor de 1. E olha só o resultado que ela tem. Como o Spotlight consegue ter diferentes resultados, né? Olha só, de uma luz extremamente rígida, com cone de luz altamente
duro, né, com a luz estourada, a gente conseguiu trazer ela para uma suavidade muito maior a partir do momento que a gente mudou o decaimento para inverse square, e a partir do momento que a gente coloca uma configuração de penumbra angle, a gente consegue esse resultado aqui. Então as configurações desse spotlight é a intensidade de 15.500, o valor de penumbra angle dele está em 1 e o decaimento está em inverse square. Foi as únicas configurações que a gente utilizou nessa luz e deu esse resultado. Inclusive ele parece um pouco com a Omni-Light ou com o Sphere Light, mas se a gente for comparar aqui ela, a gente observa que no Omni-Light e no Sphere Light ele emite a luz para todas as direções. Aqui, mesmo com essas configurações de penumbra, a gente consegue notar claramente que a iluminação é transmitida a partir deste ponto, diferente da Omni e do Sphere Light, em que a luz é transmitida em todas as direções, certo? Então, muito legal essas possibilidades aí do Spotlight. Eu acho uma luz assim bem interessante, apesar de eu não usar muito ela. Mas vocês observam que ela consegue diferentes efeitos com as configurações que a gente viu. Por último, a gente vindo aqui nas configurações do nosso Spotlight, Virrey for SketchUp Edit Light, vindo aqui embaixo em Shadows, que significa sombra, claramente a gente encontra aqui Shadows Subdivis, que são as configurações de subdivisões que está intrinsecamente ligada com a qualidade das sombras. Então, se por algum motivo você utilizar essa luz e ela ficar granulada, não se esqueça que esse parâmetro pode ser melhorado aumentando o valor das subdivisões das sombras, certo? No nosso caso agora a gente não precisou mexer porque as sombras estavam perfeitas. Mas fica aí a nível de informação para vocês. Bem, gente, o Spotlight é isso. Caso vocês queiram aquele aspecto de holofote, vocês viram que é uma luz muito parecida com aquele efeito, né? Mas também podemos mexer em algumas configurações dela, do decaimento, do ângulo do cone, do penumbra angle, e trazer um efeito muito mais agradável que dá para ser usado em alguns renders em geral. Espero que tenham entendido tudo. É uma iluminação muito tranquila de se mexer. E grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.